Eu era um nerd antissocial, eu não falava bem, eu nunca tinha beijado na boca, eu não tinha amigos. Quando dava o intervalo da escola, saía todo mundo pra se divertir no intervalo e eu ficava na sala, sozinho, jogando Game Boy, porque eu falava, nada me espera lá fora. Então era esse o grau. E o mais louco, eu era o melhor aluno da turma. Eu ganhava certificados e prêmios da pessoa que tem a maior nota, só que eu estava infeliz porque eu não tinha esse tato social. E aí tudo mudou quando eu entrei no teatro. Lá no teatro eu comecei a destravar, comecei a perder o medo de palco, a ficar um pouco mais extrovertido, e minha vida mudou completamente. De repente eu tinha amigos, de repente eu tinha uma namorada, de repente eu era capitão do time de basquete. E daí eu falei assim, caramba, eu estudei um pouquinho sobre oratória, comunicação, carisma e persuasão. E minha vida melhorou da água pro vinho. E se eu continuar estudando? E daí eu passei 10 anos estudando isso, fiz mais 10 cursos de oratória, fiz Toastmasters lá fora do Brasil e acabei me tornando bicampeão brasileiro de oratória. Então uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo, e você que está ouvindo esse podcast, saiba no fundo do coração que tudo isso é treinável. Só que você vai ter que percorrer uma estrada maior. Então eu li muito, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, eu pratiquei muito e consegui ter esse resultado. E tem muita gente que se esconde atrás dessa desculpa de é dom. Tem gente que nasce com isso como um discurso para ficar na zona de conforto e não treinar. Mas eu tô aqui para te falar, se você treinar, você vai ganhar muito dinheiro na sua vida. Até porque o Nicholas Bultmann, voltando para ele falava assim, 85% do dinheiro que a gente recebe na vida tem a ver com a nossa habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. E 15% a nossa habilidade técnica, o que a gente aprende na escola, na faculdade. Então eu presumo que, talvez tenha muitos analistas que talvez até saibam um pouquinho mais que o Bruno na tecnicidade, porque tem pós-doutorado em Harvard. Só que o Bruno, ele domina os 85%. Claro que a capacidade técnica é altíssima, e ele domina mais que os super técnicos, os 85%, que é comunicação, networking, e por isso ele impacta muito mais gente. Aqui voltando tanto para Aristóteles quanto para Santo Agostinho também era professor de oratória. Ele era sinistro. E ele vai dizer, quando ele se converte, ele fala, Deus, eu vou parar de ensinar, porque eu ensino, aí ele chamava, eu sou professor de eloquência, eu ensino eloquência e as pessoas vêm aprender o bem para fazer o mal, porque se tornam muito persuasivas. E Aristóteles vai dizer, num determinado trecho da obra, que se isso é inato, não há por que ensinar. Se ou você nasce ou você tem ou não tem, não há por que ensinar. E ele vai dizer, isso é uma arte. Depois o Cialdini vai dizer que é uma ciência. Mas Aristóteles vai dizer, em Aristóteles é uma arte. E se é uma arte, ela é treinável, ela é ensinável, ela é passível de aprendizado. E aí ele vai ensinando item por item como o sujeito tem que ser para desenvolver essa habilidade. Mas é absolutamente treinável. Eu acho que é muito mais fácil você desenvolver essa habilidade quando você tem algum tipo de conhecimento em alguma área. Então, teoricamente, dá para você ser persuasivo em determinada área, né? Eu acho que assim é mais fácil também aprender. Depois você vê o que você fez ali naquela área e aí você transporta para outras áreas. Eu tava pensando se eu sou persuasivo desde sempre. Talvez, ou não. Desde que eu te conheço, sim. Prova disso é que estamos aqui, né? Exatamente. Qual que foi a coisa mais convincente que a Malu já te disse, Bruno? Convincente? Nossa, eu falo muitas coisas com vocês. Fala, a Malu, dentro disso de autoridade emocional e verdade, a Malu caminha com a verdade. Eu caminho com a verdade. Mas principalmente com as coisas que eu falo pra ele, pra mudar e tal. Eu tava pensando pelo seguinte, né? Porque quando a gente pensa num cara persuasivo, principalmente quem trabalha com vendas, pensa naquele vendedor que seria capaz de vender, areia no deserto. O cara é tão bom de venda que ele consegue persuadir o outro do que quiser. E eu não sei se eu sou tão bom em persuasão, porque eu sempre vendi coisas fáceis de serem vendáveis, digamos assim. Quando eu era solteiro, eu me vendia. Ridiculamente fácil. Pelo amor de Deus, gente. Mas voltando a Viver de Renda, por exemplo, é um baita de um curso. Então, não é um trabalho de persuasão tão grande assim para fazer o pessoal entender que, eu quero fazer o Viver de Renda. Não, é muito tranquilo, porque eu tenho confiança. Eu não vou falar que é o melhor curso do mercado, porque eu não consigo conhecer todos.
Mas é um dos melhores, é o mais longevo. Inclusive, vai abrir a turma 25 em Essa breve, é uma tá? técnica de persuasão. Eita, foi pego no pulo aqui, Bruno. Porque- Estou persuadindo o público com isso. Porque Vai te explanar. ó, o que você diz para que você seja Mas mais ele digno de caminha com a crédito é verdade. assim. O que você diz para ser mais digno de crédito? Olha, eu não posso dizer que é o melhor porque eu não conheço todos. Essa humildade colocada, a sua Olha vulnerabilidade, só. faz com que alguém olhe e fale assim, tá vendo? Esse cara não é um vendedorzão que tá querendo me empurrar qualquer coisa. O curso dele é Deve ser sério. bom. Porque se não fosse sério, ele ia dizer, o meu curso é o melhor, não há como comparar, porque é uma linguagem normal. Quando você diz, olha, pode ser que não seja, porque eu não conheço todos. Ausência de evidência tem evidência de ausência, né? E aí, mas dos que eu conheço, até o presente momento é o melhor. Então, a maior credibilidade na sua fala. É, porque eu tava pensando justamente nisso, Sam. Eu sou realmente persuasivo ou tudo que eu quis vender até agora na minha vida era fácil de ser vendável? Mas aí você acreditava no que você vendia. Sim. Esse é um primeiro, porque assim, aí agora eu vou para Machado de Assis. Machado de Assis diz, não é a verdade que vence, o que vence é a convicção. Então, você tem convicção de que o seu produto é muito bom. Então, quando você fala dele, você fala com uma verdade do discurso, que é o que você vai mudar no seu discurso? Existem 3 elementos do discurso. Quem fala, o que fala e para quem fala. Ok? O que você muda é para quem fala. Às vezes você está falando com um cara que está começando agora, às vezes você está falando para um cara que está investindo na bolsa há 10 anos. A conversa muda, o discurso muda. Sim. Mas o primeiro dos elementos do discurso sou eu. Então você diz, cara, eu entendo desse assunto. E o meu curso é muito bom. Essa verdade que você tem para você auxilia completamente no seu discurso. Porque é muito difícil você ser convincente quando você deliberadamente mente, assim, que você não acredita no que você está fazendo. Quando você acredita é mais fácil. Eu tenho muita dificuldade para vender algo que eu não acredito. Não, você é incapaz. Eu nem consigo. A Malu é incapaz de fazer um podcast com alguém que ela não gosta. Ela faz uma cara assim, sabe? Eu fico assim. Ela se denuncia. Muito fácil, ela é muito transparente. Vejam que eu estou com uma cara Muito simpática. obrigado, muito obrigado. Eu gosto de você. Não, veja que voltamos, né? Veja que voltaram, exatamente. Se não voltar, você já sabe, né? Mentira, às vezes é só agenda. É porque... Vai que agora eles vão começar a Alguém fazer a lista. Não. Mas tem uma passagem do Pequeno Príncipe que me recorda um pouco do que eu disse aqui, né? Que é muito fácil ser persuasivo vendendo aquilo que é muito bom, por exemplo. Tem aquela passagem onde ele encontra com um personagem que se diz o rei do universo. Ele fala, então me mostra que você é o rei do universo. Ele começa a falar, tá bom, ó, sol, ilumine, lua, gira em torno da terra. Daí o Pequeno Príncipe fala, mas você tá dando ordens que eles já estavam fazendo? Ele falou, sim, porque eu sou um homem razoável. Ou seja, só dava ordem que já iam acontecer. Então, vender coisas que o pessoal já estaria propenso a comprar, só falta entender, né? Poxa, descobrir como é que funciona, é sempre muito mais fácil. Eu não sei se eu tive que usar uma persuasão assim, a um nível extremo, para, sabe, convencer a pessoa realmente a fazer algo que ela de maneira nenhuma estaria propensa a fazer. Que talvez fosse um nível de quase uma manipulação, digamos assim, né? Eu não sei até que ponto a gente pode entrar aqui nesse tema, mas a internet está cheio de produtos duvidosos. Sim. Que não tem nada a ver com você ganhar dinheiro no longo prazo, mas se vende assim, né? Não, coloca dinheiro aqui que vai multiplicar muito rápido. E uma coisa que eu costumo falar nos podcasts é que tem muita gente usando o poder da influência para o mal, que é aquilo até que você tinha mencionado. O que é muito triste. E às vezes é legal a gente falar sobre isso, por quê? Porque tem muita gente que tem essa pequena pulga atrás da orelha, esse pé atrás com persuasão, porque fala assim, opa, acho que esse negócio de persuasão se confunde Como muito se com fosse uma manipulação. coisa ruim, é. Eu acho que é antiético. Eu acho que eu não vou por aí. Sendo que, se nós não estudamos as armas da persuasão, se você que acredita no seu produto, no seu serviço, na qualidade do que você entrega, não se torna a pessoa mais persuasiva que você conhece, apenas os golpistas terão esse conhecimento. Eu fiz um TED uma vez que eu trouxe uma ideia que era basicamente o seguinte. O Schopenhauer, ele já falava assim, não adianta nada você ter razão se você não ficar com a razão. Às vezes você tem a razão, por quê? Porque você está certo, do ponto de vista lógico. Mas, ao final de um debate, a plateia pega essa razão e dá para outra pessoa. Ou seja, você tinha razão, mas você não ficou com a razão. É o que aconteceu, por exemplo, naquele filme Não Olhe Pra Cima. Já assistiu esse filme? Do Leonardo DiCaprio e tal. Falaram que era uma comédia. Tá Você na Netflix, não viu? assisti, sim, eu vi. É que o Malu dorme depois das 8h30. Como o mundo acaba. Provavelmente eu dormi. Pequeno spoiler, né? Mas basicamente o que acontece? Era pra ser uma comédia. Falaram, nossa, assista essa comédia, você vai morrer de rir.
Eu fui assistir e eu passei mal, assim, no filme. Porque, assim, pra quem não sabe, assista o filme, mas tem um meteoro vindo pra Terra e os cientistas falam, gente, tem um meteoro vindo pra Terra, a gente tem que fazer um plano pra gente explodir esse negócio, mudar o curso, alguma coisa. E os políticos e certos bilionários também gananciosos começam a falar assim, mas não, vamos ver. Começam até mesmo a falar que é mentira. Não olhe pra cima, porque quando você coloca todo mundo pra olhar pra cima é pra eles te manipularem, então não tem meteoro nenhum. Moral da história, todo mundo, a humanidade paga o pato. Por quê? Porque algumas pessoas que tinham más ideias foram mais persuasivas. E daí, trazendo um pouquinho do Aristóteles, qual que é a ideia que eu trouxe lá no TED? Que se nós ensinamos todo mundo a se comunicar bem, se o ethos e o pathos está empatado, o diferencial vai ser o logos. Então, naturalmente, as boas ideias vão se sobressair mais. Então, quando a gente fala sobre, poxa, vamos estudar as armas da persuasão, vamos aprender gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, rapport, escutativa, storytelling, canais de acesso, tudo que for para você se tornar mais persuasivo, não é para mentir, não é para enganar. É para você mostrar a verdade sob a melhor luz. Bacana. E você acha que tem uma diferença nítida entre persuasão e manipulação? Caráter. Caráter? É o caráter. Na verdade, a ideia da manipulação é você usar o outro para o seu interesse. Né? Na persuasão, você está agindo conforme o seu interesse, mas você vê o bem. Na manipulação, você vê o mal, você quer o mal. É uma questão de caráter mesmo. Agora as armas são as mesmas, então. Basicamente são as mesmas. Em um você vai enganar. Acho que esse é o ponto. O outro você vai convencer o indivíduo daquilo que é o bom.